Boa noite. Nem tento apresentar o Ricardo e vou deixar ele se auto-apresentar, porque a atividade dele literária é complexa e tem suscitado alguns conflitos, muitos chegando ao judiciário. Então, o Ricardo ele tem experiência, eu brinco que ele já sabe mais direito do que eu. Então, bom, obrigado, Andréia, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Enfim, como eu estava brincando com a Andréia antes da gente começar, é a primeira vez que eu estou num prédio do Poder Judiciário tendo recebido um convite, não uma intimação, né? E a minha... enfim, então por isso eu até agradeço duplamente. Para mim enfim, um prazer. A minha experiência vai desde notificações extrajudiciais até casos no Supremo, né? Sei lá, depoimentos na Polícia Federal, enfim, como também a Andréia falou, de fato, em alguns eventos ligados à literatura, eu já fui confundido com advogado, né? Mas não sou advogado, não tenho nenhuma formação em direito, embora nesses 10 anos da notificação extrajudicial até, enfim, o último problema na semana passada, eu aprendi algumas coisas, né, de direito. Casei com a minha advogada, enfim, exatamente. Não, mas é que minha advogada não faz penal. Quando é penal, eu tenho que contratar uma advogada, mas quando é civil, ela que cuida, né? E também fica mais fácil discutir os casos, enfim, tudo isso. E quando a Andréia também me chamou, eu fiquei pensando muito no que eu podia dizer segundo as minhas questões, não é? As minhas leituras da situação. E como eu sabia eu imagino que a gente esteja num público mais de operadores do direito, embora algumas pessoas bastante famosas que eu sei que não são dessa área, eu pensei em algumas coisas para falar que me deixam muito realmente pensativo, realmente em crise com a própria questão da ligação entre a arte e o direito. Então, a primeira coisa que eu percebi, enfim, nesse tempo todo, é que, falando sobretudo do meio da literatura, muito no geral, as pessoas não têm nenhuma ideia do que seja o Poder Judiciário, né? Os escritores, inclusive escritores importantes, escritores famosos. Eu já respondi perguntas como assim, como é que você consegue dormir tendo um processo? Né? Ou coisa assim, esse processo deve acabar com a sua vida. Eu falo, bom, eu durmo com a minha advogada. Enfim, o processo, por enquanto, esses todos ainda não acabaram com a minha vida. Mas tem uma coisa importante também, que é o seguinte, de fato, como a Andréia falou, parece uma coisa um pouco nova, e também operadores do direito também não entendem muito de arte, não é? Isso também é um fato mais ou menos notório. Eu vou publicar o ano que vem um livro que o livro chama Arte no Banco dos Réus, uma tentativa de diálogo com o direito, que é uma pessoa de fora do direito tentando comentar decisões jurídicas, não é? De juízes, enfim, que deram decisões falando exclusivamente da arte. Em primeiro lugar, e aí eu, só fazendo um comentário ao que o André Gustavo falou, eu percebo já nessas decisões uma espécie de problema inicial, que é uma confusão que os operadores do direito fazem entre a liberdade de expressão e a liberdade de criação artística, que são duas figuras que me parecem um pouco diferentes, não é? Eu vou dar um exemplo, o seguinte, a liberdade de expressão ela tem uma figura que é o abuso do direito de expressão, né, que me parece uma coisa evidente. Né, a pessoa não se pode abusar em nenhuma hipótese do direito de expressão, embora atualmente esse tipo de abuso esteja gerando até cargo público. Né? A pessoa abusa do direito de expressão, vira diretor da Funarte, quer dizer, vai virar ministro e tudo, enfim, mas a pena tem sido um emprego, enfim, uma sinecura, sei lá o quê. Mas como é que você vai falar do abuso da liberdade de criação artística? Olha, essa Andréia Beltrão aí foi muito criativa, ela inventou demais, fez uma coisa muito, muito nova que a gente não aceita.
é um absurdo, né? É uma coisa, então, ou seja, já há esse primeiro problema colocado, né, de imediato, ou seja, eu gostaria de defender aqui a hipótese de que, eu não vou defender, eu não vou dizer que a arte não tem limites, não é isso que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer é que o Poder Judiciário não pode, na minha opinião, dar decisões sobre o conteúdo da arte. Quem decide os limites da arte é o próprio meio artístico. Não é o próprio, então, é o próprio meio artístico que vai mais ou menos colocando em debate, discussão, até onde a arte pode ir. E aqui eu queria fazer até uma colocação também de ordem formal, que é a seguinte: eu li mais ou menos 50... eu acho que o último caso que o direito se debruçou com muita força, o direito o decisório, né, juízes dando decisões, é aquela peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. É uma peça muito boa, eu acho a peça brilhante, em que Jesus, é uma missa, não é uma missa em que Jesus volta à Terra sob a figura de um transexual, né, de uma transexual. Eu baixei as decisões jurídicas todas, eu fiz mais ou menos uma conta, e dá 50% mais ou menos, eu também conversei com a atriz, enfim, com a própria produção da peça, que me mandou algumas informações, dá 50% de decisões, a peça é liminarmente proibida de passar, em mais ou menos 50% dos casos, em 50% dos casos, a peça é liberada na primeira instância, né, a tentativa de impedir a peça via liminar não passa. Depois disso, há um recurso. Não é? 100% dos casos do recurso, veja o que eu estou dizendo, 100% dos casos, a peça a liminar é cassada. É assim que se fala, né? A liminar é cassada, em todos os casos, sem exceção. E eu fiquei pensando numa primeira coisa que eu queria, talvez até seja quase que uma pergunta, não é? Essa peça foi proibida no Sesc de Jundiaí, a montar a peça, um juiz impediu a peça, a peça iria às 18 horas ser encenada, às 17 horas o juiz dá uma liminar. Não é? A peça é impedida, não há a peça, o Tribunal de Justiça ele caça a liminar, acho que 2 dias depois. Por volta de 3, e depois há o julgamento pela turma, né? Sempre é confirmado por unanimidade, ou seja, aparentemente há uma espécie de pacificação de que não vai haver decisão jurídica sobre o conteúdo de uma obra artística. 3 meses depois, essa peça vai ser encenada no Festival de Garanhuns. E aí a mesma coisa, não é? O juiz impede liminarmente a peça, não é? Mesmo sabendo de decisões anteriores que a segunda instância liberaria. Há algumas decisões de juízes dessa peça que o juiz escreve o seguinte: mesmo sabendo que a instância superior, ou mesmo não é exatamente isso, mesmo sabendo que é pacificado no direito brasileiro que a liberdade, eu vou impedir. Enfim, essas decisões já me deixam um pouco constrangido, não é? Porque parece que tem uma espécie de decisão de decidir contrariamente à arte, mesmo sabendo que isso vai ser derrubado em segunda instância, não é? E eu fiquei estudando esse assunto e eu comecei a pensar na questão da liminar. Teve um dos casos meus, não é, que chegou eu acho que foi no STJ, que o ministro escreveu o seguinte: além de eu ter que trabalhar tudo que eu trabalho, vocês ainda querem que eu seja crítico literário, né? E aí escreveu, se tiver, aí ele deu uma decisão a meu favor, escreveu, se tiver recurso ainda vou multar, não é? Ele escreveu alguma coisa desse gênero. Enfim, quando eu fui estudar, eu fiz um pequeno curso sobre essa história de liminares, não é? Eu aprendi ali 2 coisas, não é? Que a liminar tem o famoso fumaça do bom direito, não é isso? Sempre que tem fumaça tem fogo, isso eu já aprendi também, e tem o famoso periculum in mora, não é? Periculum in mora, o perigo na demora, não é isso? O perigo e para liberar o periculum in mora, precisa ter o dano, como se fala? Dano reverso, não é isso? Se você tem que ser revertida a decisão.
O nada quando tem uns 15. Aí, o que acontece? Primeira coisa, por exemplo, nesse caso a doutrina aparentemente diz que, não havendo a condição do dano reverso, a liminar não pode ser concedida. Então, você veja, no caso do festival em Garanhuns, a peça ia ser apresentada uma vez, né, porque o festival tem Assim que a peça é impedida, a atriz, por exemplo, tem uma passagem para voltar para São Paulo, ela tem uma agenda. O desembargador vai cassar, como ele cassou a decisão, no dia seguinte. Ou seja, já era, acabou. Entende? A decisão da primeira instância, ela é como eu posso dizer? Ela é ilegal, entende? Porque o dano reverso nunca ele não pode ser recolocado. E eu descobri, eu ainda penso em outras coisas, por exemplo, a questão do chamado periculum in mora. Pelo que eu aprendi, inclusive nas minhas sentenças, não é? Quando há colisão de direitos, quando o julgador vai fazer a avaliação, quando há colisão de direitos, prepondera a liberdade de criação. Não é? Eu aprendi uma segunda coisa, que é pessoas públicas, políticos, enfim, têm o seu direito de, como se fala, direito de intimidade, direito diminuídos. Não é? Direito de não ser vítima de alguém rir da cara dele, porque senão como é que alguém vai fazer uma caricatura do Crivella, por exemplo, né? Se você não puder rir da cara enfim, ou seja, e pelo que eu li da doutrina, né? Pelo que eu li da doutrina, isso se dá justamente porque os artistas, não é? E também artistas e, enfim, comentaristas em geral, precisam ter alguma garantia diante da pessoa poderosa. Porque como está todo mundo assistindo, nós até somos poderosos, não é? Em algum sentido, mas outros, assim que o juiz dá ali uma decisão e tal, o trabalho está encerrado. Ou seja, as pessoas têm esse direito de proteção ao nome, outro também tem o direito de proteção ao seu nome diminuído, enfim. E, no geral, essas decisões da justiça, essas decisões liminares que têm sido dadas atualmente, elas são justamente, na maioria absoluta das vezes, são dadas por instâncias poderosas que pedem a um juiz. Eu lembrei de um caso interessante. Dá tempo. Tem um caso em Goiás que é curiosíssimo. Há uma artista em Goiás que faz umas esculturas pequenininhas de santo ligado à cultura popular. Então ela faz a Virgem Maria como a Mulher Maravilha, tem a galinha pintadinha, enfim, é bem interessante esse caso. Um padre, evidentemente, a diocese de Goiás, assim, como ela bota para vender no Instagram, não é uma pessoa, enfim, uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e a arquidiocese ali se incomodou e disse que ela estava desrespeitando o Vaticano, enfim, desrespeitando a religião. Ela entrou ali, a decisão na primeira instância, muito infelizmente, foi completamente contra a artista, enfim, entraram no ateliê dela, levaram as peças embora, fizeram... a decisão diz que ela ameaça o Vaticano, uma coisa completamente impressionante, não é? Enfim, ela perdeu, não podia vender as peças dela no Instagram e tal. Então depois houve o recurso, e já no recurso o desembargador escreve uma coisa muito verdadeira. Ela fala assim: vocês estão dizendo que uma artista aqui de Goiás que vende as peças no Instagram ameaça o Vaticano? Não é isso que essa decisão está afirmando? Não é? Aí o desembargador fala, mas é o contrário. Não é? É o Vaticano, que é muito mais poderoso que ela, que está simplesmente tirando o direito da pessoa, da liberdade de criação artística dela, e pior, como também foi falado aqui, o direito dela, o ganha-pão dela. Não é? O ganha-pão dela, o Vaticano, enfim. Quer dizer, e também derrubou, cassou ali a decisão, ela pôde voltar a trabalhar, não é? Ou seja, normalmente, quando há essas decisões, são grupos poderosos, não é, que entram na justiça para impedir que a arte os critique, não é? Mas, assim, se já há essa decisão que como vai haver uma colisão, quando vai haver colisão de direitos, vai preponderar a liberdade de criação.
E é fato que essa liberdade de criação tem preponderado no Brasil e até em outros lugares. Como é que pode, então, o direito, sendo assim, eu queria que alguém me... eu já perguntei isso em vários lugares. Alguém pensa em uma obra artística que possa representar um perigo na demora, não é? Sendo que sendo que é pacificado que na colisão de direitos vai prevalecer você rir da cara do político, né? Você criticar o Vaticano da maneira com que você queira, não é? Alguém imagine uma obra artística. Eu já fiz essa pergunta, porque, como vocês viram, eu saio com advogados, né? troco mensagem com o procurador. Então, eu fiz essa pergunta e as pessoas aparecem com umas respostas muito... Ela fala assim, mas e se uma pessoa resolver fazer uma performance que é chegar e atirar no público? Essa é uma resposta, não tem sentido isso, porque o meio artístico não aceitaria essa obra não seria ela não existiria. Não é? Uma vez um promotor me fez uma seguinte pergunta, que foi assim, bom, e aquela performance da Marina Abramovic, em que ela colocou um monte de objetos cortantes, inclusive um revólver, e as pessoas poderiam entrar e usar contra ela. Não havia ali uma incitação uma incitação a alguma coisa lá que alguém dizia, desculpe, eu não me lembro. O que as pessoas às vezes parece que não sabem, por exemplo, a Marina Abramovic, nessa performance, ela estava combinada com algumas pessoas que eram segurança, não é? Quando ela sentisse realmente um perigo muito iminente, ela faria um sinal que era levar a mão à orelha direita e o segurança iria intervir, não é? Ou seja, era um trabalho artístico, era uma performance com roteiro, começo, meio e fim, ou seja, até hoje ninguém conseguiu me aparecer com um exemplo de periculum in mora real, realmente palpável. Teve o Dória, em São Paulo, que queriam eliminar contra a pichação na cidade inteira. Mas como é que você quer dizer? Você vai dar uma liminar, então agora está proibido pichar. Mas pichar já é proibido, né? Não precisa de liminar, é uma coisa que você pega em cabeça. Mas como eu estava dizendo, até agora ninguém apareceu com um exemplo de periculum in mora que justificasse uma decisão liminar. A coisa me deixa ainda mais constrangido quando o Poder Judiciário emite esse tipo de liminar, quando aparece aquela figura, que eu também aprendi, que é inaudita altera pars, não é isso? Quer dizer, essa inaudita altera pars aí me irrita profundamente pelo seguinte... Ricardo é advogado infiltrado na mesa. Você não é escritor, mas é mentira. Estou até fazendo... Assume a sua personalidade real. Estou até desabafando. De autor, vou falar. Mas olha, eu vou... Tá falando da cota de... Não, mas é verdade. Você pensa no seguinte, olha, a definição de arte moderna, a partir do início do século XX, a definição principal é: o grande objeto artístico é aquele que comporta muitos sentidos, não é? Quanto mais sentidos o objeto artístico comporta, melhor, dado isso, por exemplo, surge a arte abstrata. Não é isso? Ou seja, tanto melhor é uma obra quando você tem 10 sentidos. Como é que pode, então, uma pessoa querer dar uma decisão sem ouvir a outra parte, não é? Estabelecendo para esse objeto artístico um sentido único, quando a natureza dele, a natureza principal dele, é não ter sentido único? Na minha opinião, isso é censura. Essa é uma definição simples de censura: dar a um objeto artístico, não é, um único sentido, e posto esse sentido, você impedir que esse objeto artístico exista, não é? Ou seja, eu tenho uma séria desconfiança. Evidentemente que eu sei que você pode dar uma liminar quando tem alguém, sei lá, querendo tirar um quadro do país, não é isso? Quando tem alguém... O que eu estou falando é no conteúdo. Eu nunca ouvi, nunca me chegou um exemplo que as pessoas tenham tomado uma decisão sobre o conteúdo de um trabalho artístico que, em primeiro lugar, depois não tenha sido cassado. E, em segundo lugar, que, na verdade, ele não tenha violado um desses princípios, não é? Que justificam o princípio da medida liminar. Ou seja, se os juízes entendessem, não é, que o ideal é que eles não deem decisões sobre o conteúdo de obras artísticas, não é? Simples, como já aconteceu comigo, né? No meu caso, acho que até a Rosa Weber falou também na decisão que ela deu a meu favor. Ela também falou: olha, isso é um
trabalho literário, né, pessoal? Isso aqui já é uma coisa que está pacificada, eu não decido. Mas o que eu não consigo compreender é porque que isso não vale na primeira instância, não vale de uma vez para tudo. Não é simplesmente... Isso evitaria uma série de coisas, não é? Uma série de problemas. Em último, eu só tenho 1 minuto para falar, então eu vou... Não. Eu estou desabafando aqui, mas é porque, enfim... Mas eu já estou tão acostumado com esse negócio de notificação extrajudicial, eu nem leio mais, né? Porque as pessoas leem meu livro e acham que elas são personagens, né? E tem umas que são, mas tem outras que a pessoa viaja... Pois é. Aquele filme argentino, Maria Ângela, sabe qual é o nome daquele filme argentino que o autor volta à cidade natal? É muito bom. Ah, sim, eu sei qual é. Uma vez... Não vou lembrar. Mas olha, para o meu tempo. Olha, Vou te dizer. Não, olha, uma vez eu estava subindo a Avenida Paulista e um cara me parou e falou assim, olha, eu adorei aquele seu romance, inclusive sou eu. Né? E é um jornalista. Eu demorei um tempo para... porque eu estava naquela festa e realmente sou eu. Né? Vai ser mais uma ação, hein? Não, exato, mas não tem isso. Não, por exemplo, eu acho que o Poder Judiciário deve realmente arbitrar cidadão e luz, questões de direito autoral. Porque já me roubaram também, né? Então, essas coisas eu acho. O que eu digo com clareza é o seguinte: o Poder Judiciário deveria vedar a si mesmo dar decisões sobre conteúdo de obra artística, não é? Sem nenhum problema, sem que haja nenhum risco de que vá acontecer. Olha, outro exemplo, por exemplo, maltratos a animais. Né? Alguém acha, por exemplo, que o MASP ia fazer uma performance que um cachorro ia ser maltratado? Alguém não ia. Simplesmente não ocorre. Você entende? E para encerrar, eu queria encerrar só com uma segunda questão, que é o seguinte: essa história de que o meio artístico ele é um... só são reconhecidos grandes artistas, pessoas de esquerda, enfim, que agora a direita chegou e nós somos todos... nós nunca fomos reconhecidos porque somos de direita e tal. Isso aí é balela, né? Isso aí é mentira. Não é verdade que o meio artístico só reconhece pessoas de esquerda, porque alguém aqui vai defender, por exemplo, sei lá, que Nelson Rodrigues é um mau dramaturgo? Isso não é só no Brasil. Ou então que... que a irmã dele está aqui, por exemplo, mas o Chico Buarque, por exemplo, tudo bem, alguém sabe, os livros do Chico Buarque foram elogiados na Hungria. Alguém sabe na Hungria quem é o Chico Buarque? Quer dizer, não sabe nem que é de direita nem de esquerda. Se vai digitar no Google, vai aparecer em português. É uma bobagem, isso é simplesmente uma mentira, não é? O que ocorre hoje é que, como eu disse, as pessoas dão... o que está dando cargo eletivo é gente que fala os maiores absurdos, não é? Enfim, e que agora eu acho que a parte do Poder Judiciário de nos ajudar seria muito parar com essas liminares aí, sem pé nem cabeça, entende? Que eu já li algumas que tem... Uma dessas do Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, diz que não pode ser um transexual porque porque Deus, o Filho de Deus é ele é masculino, tem que ser um homem. Está escrito na decisão. Podem ler. Está lá escrito na decisão de Jundiaí, é um negócio totalmente absurdo. Entende? Uma coisa sem pé nem cabeça. Tem sociedade que o pronome não tem gênero, como é que o juiz ia falar nisso? Quer dizer, enfim, eu acho que... Bom, essa é a minha contribuição. Se vocês puderem pensar num caso de periculum in mora, não é do conteúdo da arte, eu agradeço bastante, me ajudaria muito. Enfim, obrigado por me ouvirem.